Essa tela, então, foi do dia 18, dia 8 de dezembro, né? De 2021. Nas nossas conversas anteriores, eu estava vendo um probleminha. Eu jogava aqui na tela e não aparecia aí para vocês. Vamos ver se hoje essa mesma dificuldade, né? Vamos ver aqui. Apareceu aí a nova configuração? Apareceu para vocês? Apareceu. Apareceu, né? Só ela não está ocupando a tela cheia, né? Mas dá para a gente acompanhar, não tem problema se ficar, não. Ah, tudo bem. Então, vamos ver aqui. Nós paramos nesse perguntas ao comunicante. A última leitura que nós fizemos aqui foi o objetivo das perguntas. Nossa, a cachorrada do vizinho aqui hoje está obsidiada. Vamos lá. Vou fechar a janela aqui. O objetivo das perguntas não é, obviamente, o de satisfazer uma curiosidade malsã, e por isso devem limitar-se a conduzir a conversação, fornecendo-lhe pontos de apoio sobre os quais ela possa expandir-se, a fim de afastar o pensamento do comunicante, ainda que temporariamente, do núcleo central que o bloqueia e o impede até mesmo de buscar a saída daquele círculo de fogo e lágrimas em que se encerrou inadvertidamente. É aquela ideia fixa, né, que o espírito permanece e que nas nossas reuniões temos observado isso. Aí, dando sequência aqui, ainda sobre perguntas ao comunicante, a tela seguinte é essa. Não nos esqueçamos, porém, de que espontaneamente ele não sairá desse círculo de fogo. Não porque não queira, mas porque não sabe sair. Ismael, Né? agora não mudou o slide, não. Não mudou. Então, vamos para aquela mesma Mudou teoria. agora. Sim. Eu já nem lembro mais como é que eu fazia aqui. Não mudou. Agora mudou. Mudou? Mudou, está no slide 81. Não nos esqueçamos, porém, de que espontaneamente ele não sairá. É essa a leitura? É essa. Não porque não queira, mas porque não sabe. Mas essa agora. Sua vingança é a própria razão. Apareceu aí? Essa mesmo. Ok, está no slide certo. Ah, bom. Sua vingança é a própria razão de ser de sua vida. Então, o espírito está com a ideia fixa, né, de vingança, né? Como vai entregá-la a alguém, a um desconhecido esbilhoteiro, como doutrinador? Então, o espírito tem dificuldade de se abrir. Isso é o Hermínio Miranda colocando essas informações para a gente. A um desconhecido bisbilhoteiro como o doutrinador, a troco de uma realidade penosa. Essas realidades afetam muito o espírito, machucam o espírito, né? Que é aquele momento patético em que ele descobre que a causa da sua dor está em si mesmo, e não na pessoa que ele persegue e odeia. E não na pessoa que ele persegue e odeia. Então, ele nesse momento, ele vai descobrir que a chave do problema está na mão dele, né? Mas é aquela história, né? Já tivemos em diversas comunicações, em que o Espírito relata mesmo, não, eu não te conheço, como é que eu vou ficar abrindo informação, né? Vocês, naturalmente, devem ter passado por esse momento aí. Bom, vou fazer aquela jogada aqui de voltar lá, abrir, voltar aqui.
Bom, é isso. Vocês lembram dessas situações em que o Espírito reclama? Não vou falar nada, não te conheço. Tá? Você já deve ter vivenciado essa situação em algum momento, né? Agora vai partir para cacoetes, mutilações e deformações na fase de doutrinação. Vamos ver o que nós temos aqui, hein? Hermínio Miranda expõe na sua magnífica obra Diálogo com as Sombras algumas situações. Apareceu aí? Apareceu. Em uma oportunidade, tivemos também um caso intensamente dramático de um pobre sofredor guilhotinado na França durante a Revolução. Desde então, segundo apuramos, em seguida trazia a cabeça destacada do corpo na mão direita, segura pelos cabelos. Olha que patético, né? Então, o Hermínio está apresentando aqui um caso, né, que aconteceu na reunião dele, mas nós já tivemos um caso parecidíssimo com esse na Casa Espírita, uma determinada ocasião. O espírito sem a cabeça e querendo colocar a cabeça no lugar. E aqui, o diálogo inicial foi difícil, pois convicto de que estava sem cabeça, ele não tinha condições de falar. Só que no nosso caso, na época da Casa Espírita, o espírito, apesar de não estar com a cabeça aparentando no lugar, ele conseguia falar, né? Vamos ver aqui. Então, continuando ele assim, a custo, porém, eu fui convencendo de que podia falar através do médium. Nós não precisamos ter essa dificuldade, porque o espírito já estava, no nosso caso, já estava falando e até facilitou, porque a gente colocou para ele, você está sem a cabeça, está segurando a cabeça na mão, mas você está falando? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos ajudar você a reimplantar a sua cabeça, fazer um reimplante. O médico já está aqui, e ele é especialista, e aí ele ficou todo feliz, né? E o espírito que estava, o técnico que estava acompanhando a comunicação, fez esse trabalho, né? Então, continuando o Hermínio, vivia apavorado ante a ideia de perder de vista a cabeça e nunca mais recuperá-la. Olha que sofrimento terrível, né? Enquanto a tivesse ali à mão, mesmo decepada, alimentava a esperança de repô-la no lugar. Isso foi possível fazer com a graça de Deus. Nós também agradecemos a Deus naquele momento, né, em que o técnico espiritual estava presente e sinalizou para a gente que ele ia fazer esse reimplante perispiritual e deu tudo certo. Oramos e lhe demos passes. Subitamente ele sentiu que a cabeça voltara à sua posição correta. Louco de alegria, ele apalpava-se e só sabia repetir: ela está aqui, ela está aqui. E conferia com a ponta dos dedos toda a anatomia facial e craniana, os olhos, o nariz, a boca, as orelhas. Estava tudo lá e dizia: posso falar, estou falando. Meus amigos, graças a Deus, não nos encontremos numa situação parecida ou paralela a essa, né? Não deve ser bonito, não, né? Mesmo o médium que está recebendo essa comunicação deve passar por momentos muito, muito difíceis. Não sei se alguns de vocês passaram por essa situação, se tiveram alguma coisa parecida com essa situação, se puder trazer para a gente alguma reflexão, alguma coisa. Ismael,
Foi uma coisa assim, não foi... Mas a alegria do espírito foi uma coisa muito contagiante. Era um espírito que estava no cemitério, vigiando o corpo, e o corpo sendo, obviamente, devorado pelas bactérias, lá, etc. E ela estava apavorada, porque ela tinha que manter aquele corpo para, no dia do juízo final, conforme ele havia sido informado, ela poder retomar a vida. E ela via apavorada, que ela não conseguia segurar. Obviamente, a natureza vai, né? Então, nós falamos com ela, lembramos sobre aquela passagem de Paulo, que ele fala, semeia esse corpo físico, né? E colhe esse corpo Material, espiritual. né? Semeia esse corpo material. Material, isso. E colhe esse corpo espiritual. E eu falei, você conhece isso? Você já viu nas cartas de Paulo, na epístola de Paulo? Sim, pois é, querida. Então, a gente foi conversando com ela, falando, este é o seu corpo, olha para você. É o corpo espiritual. É o seu corpo onde você um dia vai estar bem, vai encontrar suas familiares, vai encontrar o próprio Jesus. É esse o seu corpo. Você está falando sério? Eu falei, tô, você está se vendo? Tô. Se apalpa, sente que é o seu corpo. E ela, numa alegria louca, que eu não consegui nem me controlar, ela disse, nossa, eu quero muito lhe agradecer, mas por que que ele falou errado isso, né? O oficiante lá da igreja dela. Eu falei, porque ele também não sabia. Ele não quis te enganar, ele simplesmente não sabia. Ele estava repetindo o que lhe havia sido ensinado. E agora você já encontrou a verdade. Eu estou muito feliz, eu não preciso mais ficar aqui. Eu falei, não, você pode ir. Inclusive, tem uma pessoa aí te esperando, você já viu? Ah, eu estou muito feliz. Ah, ela chorava. Meu Deus, muito obrigada. Meu Deus, que coisa boa. Eu não preciso mais ficar aqui. Eu tenho meu corpo. E se apalpava. Eu falei, olha, É emocionante, né? como diz você, é um sofrimento a pessoa ficar ali. Você imagina o espírito quantos anos, não sei se anos mesmo, não sei, ali vigiando e vendo o seu corpo se decompor sem poder, sem conseguir evitar, né? É uma situação, imagine quantas outras situações por informações equivocadas que todos nós, né, já recebemos e muitos continuam recebendo, né? E nós também somos nenhum donos da verdade. Quantas vezes a gente imagina que vai estar do outro lado de uma maneira e chega lá e descobre que não era bem assim, né? Exato, exato. É muito... Agora, ela, na verdade, ela se convenceu com a sua informação, mas tem uns que resistem, né? Verdade. Você é pastor? Não, não sou pastor. Ah, então você está falando mentira. Então, peraí, eu vou chamar o pastor, né? Aham. E a gente sabe que alguns pastores nos ajudam, padres também nos ajudam, aqueles fiéis que estão ligados à denominação religiosa deles, né? E eles vêm em ajuda, em colaboração, né? Mas experiências diversas, né, que a gente vivencia. E o que a gente sempre repete aqui, a reunião mediúnica é uma aula que a gente tem, que nos ajuda muito, muito, muito a confirmar toda a leitura que a gente faz, né? E ao vivo a gente recebe esse retorno dessas informações que nos ajudam bastante e fixa o aprendizado, né? Maravilhoso. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, nós estamos aí. Mais alguma Eu já participação? passei por situações assim também, e a gente sente toda a emoção do espírito ali, né? Já teve situações eu acho que foi até com o Charcot mesmo, quando vem um sofredor que tinha sido enforcado. A sensação naquele momento ali que eu estava sendo enforcado também. Não é uma sensação agradável, mas Nossa, que passa por todo aquele processo da comunicação, de conversar com ele e tal, que ele entende que ele, né, é um alívio que dá na gente, que é uma coisa assim gratificante mesmo, esse trabalho.
Meu amigo, doutrina espírita é isso aí. Rael, Tem independência da razão e libertação pela fé. Fala, meu amigo. então, lembrar bem que, muito possivelmente, em uma encarnação passada nossa, a gente já morreu de maneira, de repente, violenta e, possivelmente, espiritualmente, já nos encontramos nessa situação também, Ah, sim. Nós, precisando de ajuda também. nós, é por isso que não é bom de ficar olhando para trás, né? O que é que a gente foi ou deixou de ser. Não, essa é a nossa melhor, como é que é? Nossa melhor Versão, versão é atual. a melhor versão até agora. É bem que a gente nem lembra, né? Ah, ainda bem. Verdade. É isso aí. Então, continuando lá. Queria saber quem fizeram o milagre de colar a cabeça novamente no próprio lugar. Isso é o Hermínio Miranda falando, né? Quando queria acontecer, eu não acreditava que Deus o tivesse feito para castigá-lo, pois Deus não permitiria que um homem andasse sem cabeça por tanto tempo. Meu Deus. Ai, ai. Levo-o cautelosamente para a introspecção, tentando fazer que ele encontre em si mesmo a razão do seu espantoso sofrimento. Em alguns casos é possível, né? A gente aproveitar esse momento e fazer esse regresso lá no começo da caminhada para ele entender, né? Mas, em alguns casos, fica meio difícil. Explico-lhe que vivemos muitas existências. Em alguns casos, a gente pode até abordar isso aí, não são todos, né? Em alguma de suas vezes anteriores, ele encontraria explicação. Provavelmente, digo-lhe, você andou também cortando a cabeça de alguém. É verdade isso. Ele se lembra agora que suas vítimas eram infiéis a Jeová. E depois de condenados, ele os executava. Reviu até a fila de espera. Que sofrimento. Então, esse retorno aí, entrar no túnel do tempo aí, às vezes machuca até mais do que o próprio sofrimento, né? Deixa eu voltar aqui. Continuando aí. Cacoetes, mutilações e deformação. Outro sentia ainda a dor aguda de uma lança que o penetrara há séculos, quando terminou com a existência de inconcebíveis desatinos. Olha, ainda guardava essa sensação, né, no perispírito. Continuava preso ao local onde exercer um poder discricionário ao ouvir os comentários de visitantes e turistas sobre suas próprias atrocidades. Ele ficava ali no local, né, e acompanhando os comentários. Acho que é o doutor Bezerra que fala, o mal não merece comentário em tempo algum. Deve ser por isso aí, né? Os espíritos que participaram daqueles eventos, se estiverem permanecendo no mesmo local, vão acompanhar esses comentários, né? Infelizes, né? Que traz mais sofrimento do que alívio. Outro companheiro desorientado conservava feia cicatriz sobre o olho direito porque ela lhe dava uma aparência terrível que atemorizava aqueles a quem ele queria perseguir e afligir. Aí já era o desejo do próprio espírito de permanecer naquela mesma condição para se aproveitar da feiura para aterrorizar. Casos e casos, né? Casos e casos. Agora vamos lá para as comunicações simultâneas pelo mesmo médium. Comunicações simultâneas pelo mesmo médium. Vamos ver aqui.
Vamos recorrer ao Espírito Erasmo mais uma vez. Já verificamos nos trabalhos de assistência a tomada no campo do mesmo médium de vários espíritos necessitados de ajuda pelo grupo assistencial em tempo relativamente curto. Como é possível? A gente sabe que, às vezes, a gente está fazendo assistência no espírito e tem um grupo de espíritos com a mesma característica e sofrimento que são levados para, ao mesmo tempo, serem atendidos. Nós vamos ver aqui a sequência, parece que é comunicação mesmo, espontânea. Realmente, como é possível? Realmente é o que ocorre. O grupo assistencial se serve da oportunidade da excitação mediúnica para assistir a todos os necessitados que se encontrem em condições de serem atendidos. Exemplifiquemos. Vamos ver que exemplos são esses, hein? Que exemplos seriam esses? No grupo de trabalho mediúnico existem médiums A, B e C. Excitados, quer dizer, está no transe, né? Já está pronto para dar a comunicação, respectivamente. Nas faixas vibratórias 1, 2 e 3. Cada médium está numa determinada faixa. Vamos ver se a gente consegue entender isso aqui, para as comunicações simultâneas. O grupo assistencial tomará a todos os espíritos que se encontrem na faixa vibratória de intensidade 1. Vamos ver aqui, intensidade 1. E os precipitará por intermédio do campo do médium A. Então, a equipe espiritual vai... É o que a gente sempre fala, né? A gente está ali, mas a equipe espiritual é muito maior do que a nossa, né? E mais capacitada, evidentemente. Então, eles vão colocar o médium A para atender esse grupo 1, na faixa vibratória 1. Os que se encontram na faixa vibratória 2 serão tomados por intermédio do médium B. Vamos fazendo a seleção, né? Os que estiverem na faixa 3 serão assistidos por intermédio do médium C e assim sucessivamente. Deu para entender o trabalho do mundo espiritual aí? Eles vão selecionando por faixa vibratória, né? E compatível com o médium A, o médium B e o médium C. Esse caso acontece, por exemplo, algumas vezes nas reuniões que eu estava presente, aconteceu de um médium estar ali com aquele espírito e o grupo daquele, como é que eu posso dizer? Ele é o chefe e tem os seus súditos, né? Acontece do chefe estar lá, vamos dizer, incorporado, e acontece de um dos seus súditos estar com o médium B, com o médium C. Acontece muito isso também, né? Sim, eu já assisti diversas vezes esses casos. Isso, né? Aí, quando o chefe é atendido e acaba sendo dominado, entre aspas, né? Atendido e acaba se rendendo às evidências ali, aquele grupo imenso que ele gerenciava acaba se convencendo de que, já que o chefe caiu nessa situação, nós mais facilmente vamos ser dominados, né? Dominados, entre aspas, né? Convencidos. E às vezes é um grupo grande, né? Que está, não necessariamente todos os seres têm que incorporar ali, mas é um grupo grande que às vezes um ou dois que acabam se manifestando e falando ali, né? Mas às vezes tem um grupo grande junto com ele. Com certeza. Às vezes o atendimento é uma quantidade imensa de espíritos numa... como dizia muito Palhano, os espíritos trabalham em regime de economia. Né? Eles fazem um trabalho assim em regime de economia, né? Economia de desgaste de médiuns e tudo mais.
mas não é difícil acontecer isso, não. Já presenciamos mais de uma vez casos semelhantes a que você relatou aí. Pode ocorrer que, enquanto o doutrinador se entrega ao seu trabalho de doutrinação, quando eu falo em doutrinação aqui, eu quero que vocês entendam como um dialogador, não é um doutrinador, né? Porque esse texto é um texto mais antigo e era muito usado doutrinação, né? Mas é o diálogo, né? Pode ocorrer que, enquanto o dialogador se entrega ao seu trabalho de diálogo, mas um espírito passe pela faculdade mediúnica, aí estaria acontecendo, vamos ver. Contou-se um caso aqui em que não é parecido com esse aqui, né? Passando pelo mesmo médium, né? Ocorre com mais frequência do que pode-se supor. O espírito só é retido na faculdade mediúnica para ouvir a fala do dialogador, quando isso é útil e necessário à edificação do mesmo, né? Ele está ali naquela sintonia e vai receber a orientação ali, através do diálogo. Se podem passar pela faculdade mediúnica vários espíritos, enquanto o dialogador se entrega ao seu trabalho, concluímos ser inútil a sua participação no ato. O que se pode dizer? Ele está fazendo uma afirmação aqui. Se podem passar pela faculdade mediúnica vários espíritos, enquanto o doutrinador se entrega ao seu trabalho, concluímos ser inútil a sua participação no ato. O que se pode dizer? Vamos ver o que aconteceu aqui. O que se pode dizer? Aí, já dissemos e repetimos que nada resulte inútil na criação. Olha que resposta maravilhosa, né? Nada é inútil, tudo tem uma razão de ser, né? Mesmo que seja uma única palavra que venha o espírito a ouvir, um simples pensamento, ou mesmo a influência da presença do dialogador, deixará seus traços de utilidade no campo de apreensão do espírito. Às vezes, uma visita só não resolve a situação e pode ser que o espírito volte em outras oportunidades. Mas aquele momento ali não deixou de ser útil para a ajuda ao espírito que estava para ser ajudado. Algumas vezes basta o espírito apenas o impacto da presença do campo físico para trazê-lo à realidade. Como é que se chama isso, hein? Vocês lembram? Algumas vezes basta ao espírito apenas o impacto da presença. Choque anímico, né? Choque anímico. Choque anímico traz o espírito à realidade, né? Muito bem falado aí, Chaco. O choque anímico traz ele para o campo da realidade. É conveniente acentuar que também não existem vantagens em doutrinações quilométricas. E a gente sempre fala isso, né? Não tem mais ou menos um tempinho aí que a gente estipula, ó, 10 minutos para diálogo. É claro que cada caso é um caso, né? Mas não é assim que a gente sempre, quando faz aquela conversa, né, de analisar as comunicações, estipula-se um tempo assim, aproximado de 10 minutos, se não conseguiu ali convencer ou ajudar, o restante da conversação vai ser apenas desgaste, né? A gente sempre tem falado nas avaliações para os doutrinadores, os dialogadores, lembrarem disso. Olha, ouvir mais e falar menos, né? Doutrinações quilométricas, discursos grandiloquentes, né? A pessoa tem um grande conhecimento e quer apresentar ali, né? Ou outros expedientes que prolonguem a estada do espírito na faculdade,
mediúnica, pois que nenhum doutrinador conseguirá mudar as tendências do espírito endurecido na parcela de tempo de uma reunião ou mesmo, em alguns casos, na parcela de tempo de uma vida terrena. Quem pode debulhar isso aí, hein? Trocar esse miúdo para a gente, hein? Olha só. Aqueles breves minutos ali. Chacu. Olha, Chaco, já convocaram você. Era bom mais pessoas falar, senão eu fico muito falante aqui, né? Na realidade, é como para o próprio encarnado, né? Eu acho que a gente tem que fazer, às vezes, algumas perguntas para estimular o raciocínio do espírito, para ele mesmo elaborar a própria resposta. Porque nós não vamos modificar ninguém, nem aqui dos encarnados, nem dos espíritos. Nós simplesmente atuamos de uma forma de ajuda para fazer ele pensar. E, às vezes, ele consegue descobrir o caminho. A gente pode... Não adianta ficar aconselhando muito também, mas ajuda, né? Falar, às vezes, de Jesus, ou falar da existência. Mas o importante, ao nosso ver, é fazer com que o espírito, ou até do próprio encarnado, consiga descobrir por ele mesmo. Ele fazer a Lançar a elaboração. semente. Hein? Lançar a semente, né? Então, fazer a própria descoberta de si mesmo, né? A gente vai tentando ir por alguns caminhos para tentar ver se ele consegue chegar à própria conclusão. Porque a gente não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar, não é isso? Não adianta dar a resposta pronta, porque às vezes ele não percebe. Tem algumas situações, isso já até aconteceu comigo também, que às vezes o espírito ele quer falar e a pessoa que está ali não deixa ele falar. Aí eu lembro que o espírito falou assim: nossa, você fala demais, eu posso falar? Aconteceu isso também. Já aconteceu isso. Você fala demais, eu quero falar. Né? Então... Lembrando um exemplo que já foi falado aqui algumas vezes, eu acho que nunca é demais, até porque pode ter gente, eu não conheço o Alexandre aqui, né? Mas eu já vejo que ele já tem alguma frequência, alguma Ele era da reunião lá da Conceição, Gisela. Ah, tá. Então tá bom. Eu não me lembro, porque eu sou das quartas-feiras, né? Da quarta-feira mesmo. Ah, sim, da quarta-feira à noite? Gente, então eu não... Isso, da quarta-feira à noite, lá na reunião da Conceição. Bom, então, mas só lembrando que aquele fato sempre lembrado, muito importante do doutor Bezerra, que tentava convencer o espírito de que ele estava errado, e o espírito não aceitava de jeito nenhum, porque ele era muito teimoso e muito inteligente, inclusive, até discutindo com o doutor Bezerra em mesmo nível de intelectualidade, né, de conhecimento. Mas o doutor Bezerra, então, viu que não conseguia convencê-lo a abandonar o mal que ele estava desenvolvendo. Falou, então, você permite que eu faça uma prece? Pode fazer o que você quiser. Não vai me convencer. O doutor Bezerra, então, fechou os olhos, abaixou a cabeça, se concentrou, enfim, de que forma não importa, se concentrou, fez aquela prece muito sentida do coração que um espírito de mais luz, né, de mais moral elevada pode fazer, e aquela prece fluiu de tal maneira, com tanta intensidade, que envolveu aquele espírito. E o espírito, ao final da prece, me disse: tudo bem, mas velhinho simpático, o que me convenceu não foram as suas palavras, mas foi o seu sentimento. Quer dizer, é importante também, né? A gente, quando conversar com o espírito, sempre lembrar de colocar nas nossas intenções, nas nossas palavras, não apenas ideias vazias, mas deixar fluir o sentimento. Né? Isso aí. Alexandre Carioca, fala aí. Eu queria ponderar. Então, eu estava querendo exemplo lateral comigo, no entendimento, que, meio do diálogo, o que convenceu o irmão que está comunicando não foram minhas palavras.
ele virou para mim e falou que ele estava percebendo, ele estava sentindo que eu era uma pessoa bem intencionada, que eu não queria o mal dele, que eu era uma pessoa sincera e que eu estava ali com o meu coração. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com as palavras e fica planejando o que falar, e eu acho que o principal somando aí a história do nosso do Bezerra, é que a gente, mesmo como diador, a nossa maior preocupação é estar ali em sinceridade, sem medo de errar, que a gente não é perfeito, a gente pode errar em algum argumento, pode errar em algum contexto, mas a gente nunca pode perder a nossa boa intenção, a nossa sinceridade, a nossa humildade e a nossa fé. Eu acho que isso aí é o principal, vai muito além, inclusive, na minha opinião, vai muito além até de que qualquer conhecimento que a pessoa possa ter. Às vezes, uma pessoa desprovida de conhecimento, mas com um coração gigante, vai chegar e vai fazer um trabalho muito mais amoroso e muito mais completo do que alguém com uma carga de conhecimento grande. É verdade. Mas Isso é uma roda gigante, né, Ismael? É? Nós já tivemos a roda gigante. Ela vai, ela pode parar, às vezes retorna um pouco. Que nós já tivemos almas bondosas que já fizeram o mesmo por nós em diversas situações. Agora nós estamos nos lugares dessas almas bondosas. Tomara que nós tenhamos condição, capacidade, junto ao Mestre Jesus e nossos amigos espirituais, para dar prosseguimento a esse trabalho lindo. Aí ele está falando aqui também na questão do tempo, né? A pessoa leva uma vida inteira com a ideia fixa, né? E a outra tenta convencer, até tem uma frase muito antiga que diz assim: eu sou assim mesmo é que eu sou. Não sei se vocês lembram dessa frase, né? Não adianta querer me convencer, eu sou assim mesmo que eu sou. Então a pessoa leva a vida inteira em 5 minutos, 2 minutos. Fica difícil, né? É só através desse desejo sincero de que a pessoa assim, enxergue assim, a dificuldade, e essa parcela minúscula aí, às vezes, de informação, ela vai levar com ela e lá nas horas, assim, lá no cantinho do pensamento dela, pode fluir alguma coisa, né? Mas lembrando sempre que as doutrinações, os diálogos quilométricos não são bem-vindos, né? Em muitos casos. Mas uma lembrança importante. Assim resultam negativas as longas dissertações a um espírito endurecido, o que se consegue algumas vezes é extenuar o médium utilizado. Às vezes o médium, a comunicação muito extensa, despende muita energia do médium, né? E ele se extenua, como diz aqui o espírito errado, o Hermínio Miranda. Vamos para a próxima. Continuando ainda a mesma toada, né? Sem dúvida alguma, a tônica... Ismael, Oi. eu ocorri agora em relação ao tempo, a gente ponderou a relação que é mais importante do que o conteúdo é o sentimento do diálogo em si. Para nenhum médium também ficar, para nenhum diador também ficar preocupado em ficar olhando para o relógio, cronometrando o que o tempo ele está falando, né? Porque senão também dá a impressão que tem que tomar esse cuidado também. Mesmo porque em toda reunião tem um coordenador, no caso é você, e tem a condição de dar uma introdução e coordenar esse também. Eu ia passar isso antes mas você falou, né? Esse papel de ficar assim percebendo o diálogo é do quem está na coordenação. Vai observando as repetições e as respostas também repetidas do espírito, e ele vai perceber que aquele diálogo está correndo em círculo, não está avançando, né? Então, quando o tempo vai passando e o coordenador percebe que o diálogo não está sendo proveitoso, ele tem a obrigação
de ir lá e conversar com o dialogador e pedir a ele para encerrar, né? Ele deve depois, então, conversar, né, com o dialogador para explicar, olha, o diálogo, o espírito não estava assimilando, por isso que eu fui lá pedir para encerrar, né? Então, esse papel, como você falou, é do coordenador do grupo. Vocês assistiram o filme do Divaldo? Qual? Lá no filme do Divaldo tem uma reunião mediúnica em que aparece o dialogador falando com o espírito e ele começa a querer impor e tudo. E aí o dialogador vai para um caminho muito ruim. E aí a senhora que estava lá, não sei se ela era dirigente da reunião, pede para ela conversar com ele. Aí ela fala de uma forma branda, conversa com bastante amor, resolve o problema. É bastante interessante ver esse filme. Tem algumas partes muito interessantes ligadas ao que nós estamos estudando aqui. Esse filme eu não conheço, não vi ainda não. Chama Divaldo, o filme. É um filme sobre a vida do Divaldo Franco. Ah, sobre a vida do Divaldo. E nessa reunião, ele ainda estava no início, né, o Divaldo. Ela dá um livro para ele dos espíritos, fala para ele ler, que ele nunca tinha escutado falar do Allan Kardec. Aí, a não ser a pessoa que levou ele lá para Salvador. Aí ele fala sobre o livro e tudo. A mulher onde ele estava morando na casa dela, que ela era médium, já conhecia bem o espiritismo, fala para ele que era para ele ler. Aí ele fala assim, ela leu? Aquela senhora que deu o livro para ele, ele fala, não, ela não leu. Então, por que você quer que eu leia? Ela falou, ela é analfabeta. Ela não sabia nem ler. Nossa Senhora. E ela tinha essa qualidade da comunicação com os espíritos de uma forma amorosa e resolvia os problemas. Chacô, eu fico pensando assim, essas pessoas assim, isso era na antiguidade era muito comum, né? As pessoas iletradas, analfabetas, ter uma mediunidade fabulosa, né? Acontecia muito no interior do estado, assim, tal. Eu fico imaginando, é evidente que houve a evolução e hoje quase ninguém está nessa situação, né? Já pensou você pegar uma pessoa dessa e botar num grupo de estudo? Para você receber espírito, você vai ter que estudar aqui. Aí entra aquela parte científica. Como é que fica? A dificuldade multiplica por 1000, né? A pessoa, e agora? O que eu faço, né? Mas é o médium nato, né? Médium que já veio preparado para passar naquele período, né, essas informações. Mas é muito importante, né? É muito bacana. Como é importante, Ismael, a gente aprende muito nesses nossos grupos de estudos. A gente aprende muito a trabalhar a humildade e a simplicidade. E como aprende ao mesmo tempo a ver que esses irmãos estão ali, eles têm algo em comum comigo e geralmente com toda a equipe que está ali. Como nós somos favorecidos daquele ser chegar ali e poder ser ajudado e orientado. Quando a gente vai trabalhando, aí a gente vai vendo que a gente não precisa e nem deve se alterar com nenhum deles. Muitas coisas temos que aprender, né? Vamos lá, sem dúvida alguma, a tônica do nosso diálogo com os irmãos desnorteados é a paciência, apoiada na compreensão e na tolerância. Nada de precipitações e ansiedades. Bastam as ansiedades do irmão que nos visita, e se pretendemos melhorá-las, temos que contrapor as suas aflições à nossa tranquilidade. Né? Se a gente entrar na mesma sintonia de nervosismo, em vez de ajudar, vai prejudicar quem está sendo atendido. Se o companheiro é agressivo e violento, o esforço deve ser redobrado da nossa parte.
em não nos deixarmos envolver pela sua faixa vibratória, né? A voz precisa continuar calma, em tom afável, sem precisar ser melosa, mas é imprescindível que seja sustentada pela mais absoluta sinceridade e por um legítimo sentimento de amor fraterno, sem pieguice. Já tivemos alguns casos assim do espírito assim meio violento se apresentar, e os nossos dialogadores, o espírito aumenta a voz e o dialogador aumenta também junto. Ele grita, o dialogador grita também, ele fica nervoso, o dialogador fica nervoso também. Então, entrou na faixa, acabou a comunicação, né? Não vai ajudar em nada, né? Então, essas informações aqui são muito importantes para que o dialogador mantenha a sua faixa vibratória, né? Nesse diapasão, a fim de obter um resultado positivo, né? Sentimento de amor fraterno sempre isso, né? Não entrar na mesma faixa do espírito. Eis o conselho aqui dado, né, pela nossa lição. Orientação. Isso não exclui, por certo, a necessidade, às vezes, de uma palavra mais enérgica, mas o momento de dizê-lo tem que ser buscado com extrema sensibilidade, tato e oportunidade. Olha só, como é que nós vamos achar esse momento? A pessoa tem que estar bem atenta para encaixar, né, a energia no momento certo, porque senão o furacão vai passar e vai derrubar tudo. E se for necessário dizer, é preciso que a voz não se altere a ponto de soar violenta, autoritária ou rude. Gritar não vai adiantar nada. Tem que ser enérgico, mas sem elevar o nível da voz, né? Senão vai parecer autoritarismo e rudeza. A energia não está no tom de voz, mas naquilo que dizemos. Belo conceito. Opa. Voltemos aqui. Não sei por que está acontecendo isso, mas vamos em frente. Em casos excepcionais, sob condições especiais, mentores espirituais presentes incorporam-se em outros médiuns para doutrinar o espírito manifestado. Vocês já viram isso alguma vez nas nossas reuniões? Já. Às vezes o espírito é muito complicado, né? E o pessoal do lado de lá, a equipe do lado de lá, chega junto ali e coloca um outro médium para conversar com o espírito, né? Até para socorrer o dialogador, às vezes o dialogador fica tão assim vencido, né, pelas palavras do manifestante, que vem o socorro ali, os espíritos percebem, né, a situação e vem em socorro. Nós já tivemos muitos casos desses, em que o socorro vem com eficiência. É comum nesses casos falarem com inusitada energia e firmeza, no entanto, sem o menor traço de rancor, de impaciência e de agressividade. Aí lembra aquela frase de Jesus, né? Essa espécie de espírito, só jejum e oração, né? Às vezes o espírito é tão violento que jejum e oração seria o componente moral daquele que está conversando ali para dominar a situação. Um desses companheiros amados, certa vez, disse basta, com incontestável autoridade ao espírito que deblaterava com arrogância e
impertinência. E o espírito, através de outro médium, chegou e deu uma voz de comando assim, basta. Mas ele tinha autoridade, né? Por que que não, os discípulos, né, chegaram para ele? Porque não conseguimos dominar aquele espírito, né? Lembra desse episódio? Não. Lembro. Hein? Lembro. A passagem que eles não conseguiram. Né? Eles não conseguiram ajudar, né, os apóstolos. Aí entrou lá a frase: com essa espécie de espírito, só jejum e oração. Linguagem enérgica continua ainda. O problema da palavra enérgica é coisa extremamente delicada, né? Tem que saber a hora. Né? Se é pronunciado antes da hora, no momento inoportuno, pode acarretar inconvenientes e perigos incontornáveis, pois que não podemos esquecer de que os espíritos desarvorados empenham-se com extraordinário vigor e habilidade em arrastar-nos para a altercação e o conflito, clima em que se sentem muito mais à vontade do que o doutrinador. É claro, é evidente, né? Aí agora, nesse parágrafo aqui, eu me lembrei de uma ocorrência, muitos e muitos anos atrás, ainda participante da reunião mediúnica, e Dalmir atendendo o espírito lá, o espírito veio, disse um bocado de desaforo a Dalmir calado ali, ouvindo e tal, deixando ele esbravejar, jogar o veneno para fora, né? E você já deve ter ouvido esse caso aí, contado por diversas vezes, mas vamos contar outra vez porque é bom para a gente lembrar, né? Então, quando terminou a reunião, o Arildo vai vir para o Dalmir: Dalmir, por que você não respondeu ao espírito à altura que ele merecia? Na próxima vez que ele vier, você deixa comigo, hein? Deixa comigo que eu vou conversar com ele. Aí o Arildo era assim meio intempestivo, né? Aí Dalmir: não, senhor, você não vai conversar com ele nunca. Nesse tipo de comportamento, nunca, né? O espírito está violento, você vai aplicar violência? De jeito nenhum. Tem que ir através da brandura e energia com bastante prudência, né? Para conseguir trabalhar, né? Então, esse caso ficou na história da Casa Espírita. O Arildo: deixa ele comigo, que ele vai ver. O médium é que sofre nessa situação, né, Ismael? Hein? O médium é que sofre nessa situação. E tivemos também um outro episódio em que o médium sofreu pra caramba lá com o dialogador, porque o dialogador topou a briga, né? Aí eu fui obrigado a intervir. Infelizmente, né? Eu não gosto de intervir, mas fui obrigado a pedir o dialogador para deixar eu conversar com o espírito, porque o espírito dizia A e o dialogador dizia B, e a coisa estava crescendo, e o médico estava se segurando na cadeira. Eu via que ele estava fazendo um esforço tremendo para não agredir o dialogador. O espírito agrediu o dialogador, né? Então eu falei: epa, vou ter que parar essa briga aqui agora, né? Você já levou um peteleco, já não? Ismael. A gente vai aprendendo, né? Com sofrimento, né? Se este topar a briga, estará arriscando-se a sérias e imprevisíveis dificuldades. Imprevisíveis, né? São imprevisíveis, porque o médium vai conseguir segurar o espírito até determinado momento. Se o espírito for muito violento, ele pode estar bastante acostumado com esses casos, mas isso aborrece até o próprio médium, né? Aí entra o caso da sintonia espírito-médium, e aí a agressão vem, né? Então, o dialogador tem uma responsabilidade muito grande para conduzir, né, essas situações, né? Nada de topar briga. Nós não viemos aqui para brigar. E o médium, às vezes, entra na mesma sintonia desse espírito.
Ah, ficando pau da vida com ele, acaba entrando na mesma sintonia. É na hora que um braço sai, pode pegar mesmo. e pega. Já tivemos casos assim na casa espírita, viu? Tivemos casos de agressão. Mas por falta de vigilância, né? Da parte do dialogador que topou a briga. Não pode, por outro lado, revelar-se temeroso à intimidade, intimidado, né? Você não vai topar a briga, mas também não vai ficar intimidado e temeroso, né? Vai se conduzir de uma forma equilibrada. Esse meio termo entre destemor e intrepidez é a marca que distingue um doutrinador razoável de um incapaz, pois os bons mesmos são raríssimos. E aquele que se julga um bom doutrinador está a caminho da sua própria perda, pois começa a ficar vaidoso. Olha, tem histórias e histórias, hein? Já sei tudo e mais um pouco, né? E eu vou desafiar aquele espírito. Vai dar com os burros na água, nada de topar a briga. Porque aí aparece a vaidade, né? Aí o negócio fica difícil. Deu 21 horas. 21. Nós vamos. Nem para escutar a Deusdete, a Bete, o Luiz, o Chiquinho. Esse primeiro parágrafo aqui, a gente vai ficar nele. Os próprios espíritos desequilibrados encarregam-se de demonstrar que não há doutrinadores impecáveis. Olha que discurso duro esse aí, hein? Mas é bom que a gente saiba que nós não estamos diplomados, né? E não existe isso na doutrina espírita, né? Nós estamos em aprendizado constante. E quem achar que já está imbatível vai tropeçar, né? Que a vaidade já chegou, né? Não é isso? Não é esse Isso o discurso? mesmo. É isso mesmo. Não é isso, dona Elizabeth? Eu gosto de ouvir a voz desse povo. Ô, Éder. A Beth, a Beth Webra gosta de atender esses espíritos violentos, né, Beth Webra? Eu gosto. Eu peço socorro. Hein, Ismael? Eu peço socorro. Ai, ai. 19/1/2022 está marcado aqui para a nossa próxima. Amigos, então, por hoje é isso aí. Satisfação em revê-los, em estarmos aqui juntos. E já existe assim a conversa de que a qualquer momento vai ser marcado o retorno das reuniões presenciais. Não existe ainda uma data definida, né? Mas já existe uma programação no seguinte sentido, de que as reuniões mediúnicas ficaram bastante tempo assim sem ser presencial. Então, a ideia é fazer um período de afinização entre os participantes num grupão e fazer uma espécie de colocação de algumas situações de estudo, né? Então, esse período ainda está para ser definido. Nós não vamos entrar de cabeça na reunião presencial por causa da situação da afinização, apesar de estarmos tentando nos afinizarmos aqui. Mas a ideia é a gente passar um período assim, num grupão, né? Fazendo essa espécie de afinização.
É como se fosse um treino, né? Para poder entrar em... Uma reciclagem, né? É uma reciclagem, coisa parecida. Virou Mas da minha boca. quando a gente fala em reciclagem, a pessoa fala assim, pô, mas eu já sei tudo, para que reciclar? Ó, a falta de humildade, hein? Vai pensando. Nós somos lixo mesmo, precisamos de reciclar. Ai, ai. Vou interromper aqui a Lixo tela. para utilidade. Mas a minha preocupação da gente parar essa reunião assim online são justamente as pessoas que não estão ainda com a carteira assinada. Estão no limbo. Será que eu estou olhando? Não está com a carteira Elizabeth, aí o marido, já estou liberado. Está liberado, já. Eu estou querendo assinar a carteira do camarada ali, rapaz. Também, está liberado. Não, a Beth eu já desisti dela, não vou tentar mais, não. Conta comigo, sim. Pode contar Não comigo. consegui ficar longe de nós, não. Eu fiquei brigando com ela mais de 20 anos lá na Vale. Lá. Você tem que ir para a reunião mediúnica. Eu não quero saber disso, não. Até que um dia você humildemente me falou isso tudo que nós estudamos hoje. Eu fico preocupada que eu estou saindo e não consegui te ajudar. Naquele momento você me conquistou para poder ficar adepto a ir para a casa espírita, né? A ficar aberta aos estudos. Naquele momento, da tua forma mais humilde, você me tocou. Foram gotas homeopáticas? Mas eu sei, apesar de não ter assistido ainda, mas eu sei que o Júlio trabalhou muito tempo no diálogo, né, Júlio? Na casa da avó Maria. Sim, E Carolina. A Carolina Lorenzoni. Sim. Ei, velhinha gostosa de conversar com ela, meu Deus. A baixinha era com uma vibração espetacular. Mas, Ismael, eu estou preparada para dizer a você que pode começar a pensar um pouquinho em mim. Opa! Que bom. Que bom, Beth. Nosso coração está aberto, é sua casa. Nós temos até um Francisco no nosso grupo, já pensou? Que chique que nós somos? Uma raridade, isso é antiguidade, isso é uma preciosidade. Tem grupo aí que não tem um Francisco, né? Não é o Xavier, mas é o Francisco Leite. O Está na intruso. mesma, hein? O intruso. E poeta, hein? O poeta. Ele Isso dizer eu. grande poeta, Francisco Leite, grande poeta. Poeta, músico, Cantor. cantor, Coitado de mim. compositor, o cara é artista, é multimídia. É um treino para a próxima encarnação, quem sabe. Technician. Meus amigos, obrigado pela paciência de vocês, né? Ouvir essa leitura longa aí. Mas eu penso que no outro módulo vai dar mais oportunidade de a gente conversar e discutir mais, né? Nós estamos nesse módulo 3.5. Né? Estamos aguardando vocês na próxima quarta. E aí, vamos agradecer esse momento, né, que tivemos aí. Vamos celebrar o nosso retorno aí com a prece aí do Helder. Dom Helder, cara. Sabia, garotinho, com certeza. Parece que eles me falam antes. Que bom. Vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo essa rica oportunidade de estarmos juntos nessa quarta-feira de estudos da parte mediúnica, que nos favorece muito, nos fortalece e serve de amparo para que nós possamos, nesse fortalecimento, estar pronto para tudo que vier. Sabemos que
Os estudos são feitos pelos nossos queridos irmãos encarnados, porém, com uma estrutura muito grande no espiritual, que dá um suporte muito grande para a gente saber e ter certeza que nada é por acaso. Se essa reunião ela acontece, está tendo um desdobramento da situação toda do trabalho de quarta-feira, que é efetivo presencialmente, e no virtual, como nós estamos também, os trabalhos estão acontecendo quase que da mesma forma. A gente agradece muito ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais que trabalham em nosso favor e dos nossos irmãos que ainda mais necessitados que nós, e pedimos mais por eles, inclusive. E agradecer essa turma bacana, linda e maravilhosa, desses nossos irmãos encarnados, que abraçam com muito carinho, com muito amor, essa situação que nós nos encontramos. Estamos aprendendo para botar em prática em prol do mais necessitado. Agradecemos a SEC por nos estender o braço, nos acolher. Agradecemos a Ismael por estar direcionando, encabeçando esse estudo da noite de hoje. E agradecemos por todos os outros que estão em outras equipes, tanto da nossa casa SEC, quanto de outras, dando o tempo delas para que muitos possam sair da escuridão. Então, que essas pessoas, esses encarnados, espíritos encarnados, que estão querendo auxiliar, ajudar, Mestre Jesus, ampare, os ajude muito, ilumine a mente deles para que eles possam cada vez mais dar o melhor deles. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Beijo no coração. Então, gente, beijo para todos. Muita paz. Bem. Beijo no coração de todos. É uma noite abençoada.